Capítulo 13. O visitante surpresa. O ar na floresta ficou tenso, carregado com o cheiro agridoce de folhas podres e o rosnado baixo do pequeno bestial. A criatura, do tamanho de um cão-pastor, mas com a agilidade sinistra de um roedor gigante, fixou seus olhos vermelhos e vazios em Paris. Era Paris quem estava à frente, e o bestial, movido por um instinto primário, escolheu o alvo mais próximo. Com um movimento surpreendentemente rápido para seu tamanho, o bestial girou sobre si mesmo, usando a cauda como um chicote. No primeiro olhar, parecia apenas uma cauda peluda de esquilo, mas no meio do ataque, os pelos se eriçaram e se solidificaram, transformando-se em uma massa de espinhos afiados como agulhas, um bastão natural de pura letalidade. Paris não recuou. Em vez disso, ele plantou os pés no chão macio da floresta e ergueu o braço direito, não para atacar, mas para bloquear. Kairos, observando de alguns passos de distância, viu o garoto canalizar mana para seu braço, mas não no braço em que erguia para o bloqueio, mas no braço esquerdo onde preparava um contra-ataque. Não, espera! Gritou Kairos, seu coração parando por um segundo. Ele imaginou a cauda espinhada atravessando o braço de Paris, dilacerando músculos e ossos. Houve um som surdo, como um martelo batendo em um tronco oco. A cauda do bestial atingiu o braço erguido de Paris e parou, como se tivesse batido em um muro invisível. Não houve sangue, nem grito de dor. Em vez disso, Paris, com um movimento fluido que falava de uma força bruta inesperada, agarrou a cauda com a mão esquerda e, girando todo o seu corpo, arremessou o bestial para trás. Aproveitando o momento, ele desferiu um gancho de esquerda carregado de mana interior que atingiu o flanco da criatura com um baque seco. O bestial uivou, uma mistura de surpresa e dor, e foi lançado contra o tronco de uma árvore próxima, onde caiu, atordoado. Kairos ficou boquiaberto. Ele havia copiado a técnica de sua mãe, usar o ímpeto do inimigo contra ele, bloquear com eficiência brutal. Paris havia internalizado a lição. Mas mais do que isso, Kairos percebeu algo que sempre suspeitou durante seus treinos: a mana externa de Paris era normalmente resistente. Enquanto outros, incluindo ele mesmo, focavam em fortificar o interior, Paris parecia ter uma aura naturalmente densa, um escudo inato que o tornava impenetrável. Você, Kairos começou, mas um sorriso de admiração tomou seu rosto. Isso foi incrível! Antes que Paris pudesse responder, o bestial, agora furioso e ferido, se levantou com um rosnado ainda mais ameaçador. Era a vez de Kairos. Minha vez! Ele anunciou, canalizando sua mana interior para sua perna direita. Ele se lançou para frente, sua velocidade aumentada pela explosão de mana. O bestial, ainda cambaleante, tentou se esquivar, mas o chute de Kairos foi preciso, atingindo no peito e enviando-o voando vários metros para longe, onde a criatura finalmente ficou imóvel, sua aura bestial se dissipando. Paris assobiou, impressionado. Por que quando você faz isso nos treinos não é tão rápido? Kairos aterrissou com graça, aliviando a perna. Nos treinos, eu não quero machucar ninguém de verdade. Além disso, o boneco de grama da minha mãe é muito mais duro que isso. Paris pareceu refletir por um momento, como se fosse fazer uma pergunta profunda, mas o som de galhos quebrando ao redor os interrompeu. De dentro da folhagem, de 5 pontos diferentes, mais bestiais emergiram. Eram idênticos ao primeiro: olhos vermelhos, pelagem eriçada, garras longas e a mesma aura de fúria primitiva. O sangue de Kairos esfriou. 2 contra 1 era uma coisa, 2 contra 6 era uma situação completamente diferente. Paris, sua voz soou tensa. Está tudo bem, Paris disse, mas sua voz perdeu um pouco da serenidade. Lembra? Se algo acontecer, o Quad aparece. Kairos não estava tão convencido. Onde estava Koda, afinal? E se ele não viesse a tempo? Eles estavam profundamente na floresta, sozinhos. A preocupação deve ter transparecido em seu rosto, porque Paris acrescentou: só precisamos nos manter firmes até ele chegar. E nós treinamos para isso, não treinamos? Era verdade. Os dias de treino com o boneco de grama, aprendendo a ler movimentos, a trabalhar em equipe, a confiar um no outro. Kairos respirou fundo, afastando o medo. Certo.
Vamos mostrar a esses bichos o que aprendemos. A luta que se seguiu foi um caos frenético de movimento. Os bestiais atacavam em conjunto, mas sem tática, movidos apenas por fúria. Kairos e Paris, no entanto, haviam desenvolvido uma sinergia rudimentar. Kairos usava sua velocidade e ataques precisos para distrair e ferir, canalizando mana em socos e chutes que afastavam as criaturas. Paris, por outro lado, assumiu um papel mais defensivo. Ele se interpôs entre os bestiais e Kairos, usando sua mana externa densa para absorver golpes que teriam deixado Kairos gravemente ferido. Em um momento, quando um bestial tentou atacar pelas costas de Kairos, Paris simplesmente estendeu o braço e tomou o golpe de garra em seu antebraço. O tecido de sua camisa rasgou, mas a pele por baixo apenas mostrou um arranhão superficial, como se a garra tivesse deslizado sobre uma armadura invisível. Obrigado! Kairos gritou, girando para dar um chute no bestial que Paris havia bloqueado. Nada! Paris respondeu, afastando outro ataque com um empurrão carregado de mana. Eles se moviam como dois componentes de uma única máquina, cobrindo os pontos cegos um do outro. Kairos via a fadiga começando a aparecer no rosto de Paris. Manter sua defesa tão elevada devia consumir muita energia. Ele próprio sentia seu reservatório de mana interior baixando perigosamente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, apenas dois bestiais permaneciam de pé, ambos feridos e cautelosos. Kairos e Paris estavam de costas um para o outro, respirando pesadamente, suados e com vários arranhões e hematomas, a maioria de Paris, que voluntariamente havia absorvido a maior parte dos golpes. Último esforço, Kairos ofegou. Combinado, Paris concordou. Kairos focou na última reserva de sua mana. Ele mirou o bestial à sua frente, mas em vez de atacá-lo diretamente, ele correu em direção a Paris. Agora! Paris, entendendo o plano, se abaixou. Kairos colocou o pé em suas costas entrelaçadas e se impulsionou para o alto, sobre a cabeça dos bestiais. No ar, ele canalizou mana para o pé esquerdo. Girando seu corpo, ele desferiu um chute circular que atingiu o primeiro bestial na cabeça, mandando-o voar diretamente contra o segundo. Os dois colidiram com um baque ossudo e desabaram, inconscientes. Kairos aterrissou com um rolamento, ofegante, seu corpo protestando com dores. Silêncio. Apenas o som da respiração ofegante dos dois garotos e o farfalhar das folhas acima. Os bestiais estavam imóveis, suas auras bestiais se dissipando lentamente. Com as mãos nos joelhos, suando e sorrindo, Paris olhou para Kairos. Viu? Nem precisamos da ajuda do Koda. Kairos riu, um som de alívio e orgulho. É. Nós mesmos damos conta. Eles levaram alguns minutos para se recuperar, bebendo água de uma cantil que Paris carregava e verificando seus ferimentos. Nada sério, apenas arranhões e hematomas. A habilidade defensiva de Paris os havia protegido do pior. Vamos, Kairos disse, endireitando-se. Precisamos encontrar o Koda. Ele deve estar preocupado. Paris concordou, e os dois retomaram a caminhada mais fundo na floresta, seguindo um caminho que apenas Paris parecia conhecer. A floresta ficou mais densa, a luz do sol filtrada se tornando mais fraca. Finalmente, eles chegaram a uma clareira familiar para Paris, um círculo de pedras lisas ao redor de uma antiga árvore carvalho, cujas raízes formavam um emaranhado que parecia um trono natural. Mas a clareira estava vazia. Paris parou, sua expressão serena dando lugar a uma confusão genuína. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse escutando algo. O que foi? Kairos perguntou. Ele não está aqui, Paris disse, abrindo os olhos. Como assim? Talvez ele tenha saído para caçar, ou algo assim. Não é isso, Paris abanou a cabeça. Eu não estou sentindo a presença dele. Kairos franziu a testa. Presença? Por causa do pacto, Paris explicou, olhando em volta como se esperasse ver Koda se materializar. Quanto mais perto estamos, mais forte eu sinto a assinatura dele. É como um fio que nos conecta. Ele deveria estar aqui, neste lugar. É onde ele sempre fica. Mas eu não sinto nada.
A explicação abriu um novo leque de perguntas na mente de Kairos. Um pacto? Como funciona isso? Paris encolheu os ombros, sua calma habitual retornando um pouco. Eu também não entendo tudo. Koda me explicou que, em troca da proteção dele agora, eu terei que cumprir um favor para ele no futuro. Algo que só eu poderei fazer por ele. A revelação deixou Kairos intrigado e um pouco preocupado. Um favor futuro, vago, para um espírito poderoso? Soava como o tipo de acordo que poderia ter consequências imprevistas. Que tipo de favor? Ele perguntou, sua voz baixa. O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Paris olhou para o chão, seu rosto impassível, mas Kairos podia sentir a hesitação. Ele estava prestes a pressionar quando uma voz profunda e rosnada ecoou das sombras atrás da grande árvore carvalho. Esse é um segredo do pacto. Os dois garotos deram um pulo, seus corações acelerando. Koda emergiu da escuridão como se estivesse se desprendendo dela, sua forma alta e corcunda, a máscara de madeira lisa refletindo a luz fraca. Ele parecia intacto. Mas havia algo diferente em sua postura, uma fadiga sutil. Koda! Paris exclamou, e pela primeira vez Kairos viu uma emoção forte no garoto, irritação. Onde você estava? Por que você não estava aqui? O espírito inclinou sua cabeça mascarada. Acalme-se, criança. Eu apenas fui ao plano espiritual cuidar de alguns afazeres. Que afazeres? Paris pressionou, seus punhos cerrados. Koda não respondeu diretamente. Em vez disso, seus olhos invisíveis por trás da máscara pareciam examinar os dois garotos, notando suas roupas sujas, os arranhões e a respiração ainda um pouco ofegante. Por que vocês estão sujos e arranhados? Sua voz era carregada de suspeita. Os dois garotos trocaram um olhar culpado. Paris fez um sorriso forçado, quase um sorriso amarelo. Ah, isso, foi nada. Só um treino mais intenso. Deixem pra lá, Kairos acrescentou rapidamente, tentando desviar o assunto. Koda ficou em silêncio por um longo momento, claramente não convencido. Mas, talvez por cansaço ou por ter assuntos mais importantes, ele deixou o assunto morrer. Tentando capitalizar a distração, Kairos perguntou, sua curiosidade superando a cautéria, como é um mundo espiritual? É muito diferente daqui? Koda virou-se para ele. Não é tão diferente quanto você pode pensar, pequeno observador. Sua voz perdeu um pouco da aspereza, tornando-se mais contemplativa. Lá também existe trabalho. Existem regras, hierarquias. Existe punição para aqueles que as quebram, e justiça, para os que a buscam. Existe liberdade, em vastas extensões de paisagens feitas de pensamento e emoção, e existe agonia, em cantos escuros onde as almas perdidas se debatem. Depende exclusivamente de para onde você escolhe olhar. A resposta não era enigmática, era assustadoramente mundana e profunda ao mesmo tempo. Kairos esperava algo sobre nuvens e harpas, não uma sociedade funcional com seus próprios problemas. Você poderia nos levar até lá? Para ver como é? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Não, a resposta de Koda foi imediata e final. Primeiro, porque eu não sou um espírito com tal capacidade. Criar um portal estável requer um poder e uma permissão que eu não possuo. E segundo, sua voz se tornou grave, lá não é um lugar para se ir sem cuidado ou conhecimento. Assim como nesta floresta bestiais, no plano espiritual há entidades que anseiam por uma alma encarnada. Uma vítima desavisada, especialmente jovens como as de vocês, seria uma iguaria. Kairos não se intimidou. Mas pessoas ruins existem aqui também. Se é só isso, não parece tão diferente. Koda se aproximou então, seus passos lentos e pesados ecoando no chão silencioso da clareira. Ele se inclinou, sua máscara ficando a centímetros do rosto de Kairos. O garoto sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um frio que não era físico, mas espiritual. Ouça bem, sussurrou Koda, sua voz um som de terra e raízes quebradas. Se alguém cometer uma maldade contra você aqui, nesta terra, e você morrer, sua alma terá um destino.
talvez retorne ao ciclo, talvez vá para o plano espiritual para descansar. Mas se uma entidade ruim no plano espiritual capturar sua essência, ele fez uma pausa, permitindo que as palavras pesassem. Não haverá para onde fugir. Não haverá corpo para retornar, não haverá ciclo para reconfortar. Será um fim, ou uma tortura, sem escapatória. O ar na clareira pareceu ficar mais frio. Kairos engoliu em seco, a imagem vívida da ameaça plantando-se em sua mente. Ele finalmente entendia a diferença. Koda recuou, retornando à sua postura corcunda habitual. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado do aviso sombrio. Então, talvez para aliviar a tensão que ele mesmo criará, Koda falou novamente, sua voz um pouco mais suave. No entanto, já que você demonstra tanto interesse, um fenômeno espiritual ocorrerá nesta floresta hoje à noite. Um evento menor, mais visível. Se quiserem, posso guiá-los para observá-lo. De uma distância segura. A oferta foi como um raio de sol após a tempestade. A empolgação voltou aos olhos de Kairos e Paris instantaneamente. Sim. Eles disseram em uníssono. Queremos ver. Kairos acrescentou. Koda deu um aceno lento. Muito bem. Encontrem-me aqui ao pôr do sol. Ele então olhou para Paris, e depois para um arbusto particularmente denso à beira da clareira. E, você deveria trazer seu outro amigo junto. Os dois garotos se entreolharam, confusos. Que outro amigo? Paris perguntou. Aquele que está ali, Koda disse simplesmente, apontando uma longa e escura mão na direção do arbusto. O arbusto se mexeu. Kairos e Paris ficaram em alerta. Cautelosamente, eles se aproximaram. Kairos se abaixou e afastou os galhos. Lá, agachado e tremendo, com os olhos arroxeados arregalados de pavor e vergonha, estava Severus. Ah, não, Kairos murmurou, sua mente acelerando. Ele nos seguiu. Ele viu os bestiais. Ele ouviu tudo. Severus olhou para eles, seu rosto pálido, e então, incapaz de conter-se, soltou um gritinho agudo antes de cair para trás, sentado no chão de folhas. A confiança recém-adquirida de Kairos evaporou, substituída por uma onda de preocupação. Isso não era bom. Não era bom mesmo. Se gostou do capítulo, curta, comente e se inscreva para acompanhar a história de Kairos. Até o próximo capítulo.